Já pensou em fazer um intercâmbio sem sair de casa? Então se liga nesses relatos. Convidamos duas jovens de Brasília para falar sobre a experiência de ter recebido um intercambista em suas casas. Ano passado, eu tive a oportunidade de estar recebendo a Jean aqui na minha casa. Ela era uma intercambista que veio do Canadá. Eu fiquei sabendo sobre essa oportunidade de estar sendo host, de estar recebendo intercambistas na sua casa por meio da ISEC. Eles têm um programa que você se inscreve para você estar dando hospedagem para intercambistas que vão estar vindo para sua cidade. A Jean, ela já estava aqui em Brasília antes de eu estar sendo host dela. Então, ela não passou o período inteiro do intercâmbio dela hospedado na minha casa. Mas esse pouco tempo que a gente passou juntas foi uma experiência muito incrível, assim. Ser host foi uma experiência inesquecível. E nesse tempo que ela passou na minha casa, a gente fazia muitas coisas juntas. A gente saía muito pra comer. E toda vez que a gente ia pedir, eu fazia questão da gente pedir um prato brasileiro pra ela experimentar. E toda vez que ela experimentava alguma coisa nova, ela amava. Não teve um prato assim que ela falou que não gostou. Ela saiu daqui do Brasil amando a culinária brasileira. A gente também foi um dia em um karaokê, a gente ia no cinema. E nos dias que a gente não saía, a gente ficava em casa vendo um filme e eu sempre tentava trazer alguma comida caseira aqui do Brasil pra ela. Então eu fazia pra ela brigadeiro, fazia pra ela pão de queijo, estrogonofe, e eu tentei ao máximo trazer muito da cultura do Brasil pra mostrar pra ela, já que ela tava ficando na nossa casa. E ao mesmo tempo ela também tentava trazer um pouco da cultura, de como que era o Canadá, e tá ensinando pra gente algumas coisinhas de lá. Foi muito bom, assim, a gente conseguiu ter uma imersão, tanto eu tá imergindo um pouco em como que era o Canadá, e ela também tá vendo como que era o Brasil, já que ela tava aqui no nosso país. Fora isso também, eu treinei muito meu inglês, conversando com ela. Eu super recomendo essa experiência de host pra quem já tava interessado antes e pra quem acaba de descobrir que você pode hospedar um intercambista dentro da sua própria casa. É uma experiência incrível que você vai estar criando memórias inesquecíveis. Seja host, você vai estar podendo conhecer outros países, conhecendo novas culturas e treinando um idioma diferente dentro da sua própria casa, apenas recebendo uma pessoa de outro país. É uma vivência multicultural dentro da sua própria casa. É um intercâmbio dentro da sua própria casa. Curtiu? Então vamos para o próximo relato. No último verão, eu recebi uma pessoa da Argentina na minha casa, a Sofia, e foi uma experiência muito espetacular. A Argentina é o único país que eu já visitei, que eu fiz intercâmbio pra lá, e foi pra mim surreal poder estar recebendo uma pessoa que também seja do mesmo país, que eu tive experiências tão incríveis quando visitei. Era uma experiência que eu nunca tinha vivido, porque a minha família ela tinha um pouco de resistência com relação a ter uma pessoa que você, em tese, não conhece dentro da sua casa. O espaço que eu acabei tendo foi quando os meus pais viajaram e meu pai disse que eu poderia estar recebendo uma pessoa na minha casa para me fazer companhia durante esse período. E foi, sem brincadeira, uma das melhores decisões que eu já tomei e uma das melhores coisas que já me aconteceram, porque realmente foi uma relação de muito companheirismo. Então, a gente fazia praticamente tudo juntas. No período que ela ia pro trabalho dela, eu ia pro meu estágio. A gente voltava, passava as tardes juntas. Ela gostava muito de cozinhar, então eu comi várias coisas diferentes, também várias coisas brasileiras que eu não sabia fazer e que ela sabia, porque ela era sempre muito interessada e tinha muito interesse pelo Brasil. Ela queria muito aprender, então ela praticava sempre o português dela comigo. Eu tomei caipirinha que ela que fez, tapioca que ela que fez aqui em casa, que eram coisas que eu nunca tinha feito, por exemplo. A nossa rotina, então, praticamente era essa durante o dia. Às vezes, à noite, a gente saía para algum lugar
pra comer, ou então teve alguns dias que alguns dos outros intercambistas também vieram aqui em casa pra poderem jantar, e era como que uma festa de diferentes lugares do mundo aqui na minha mesa de jantar. Com relação ao idioma, como ela já estava falando português também, foi uma coisa que foi muito boa, mas que eu também pude desenvolver um pouco o meu espanhol, que era muito, muito ruim, e agora ele já tá meio que intermediário, que já tá muito melhor. Então, é um tipo de experiência que eu, sinceramente, recomendo para que todas as pessoas passem, porque às vezes você não precisa sair de casa para ter uma experiência internacional. Então, foi exatamente isso que eu vivi, uma experiência com pessoas que não são do Brasil, dentro da minha própria casa, e pude melhorar muito a minha visão sobre outros países, com relação a conversas que tive, a minha visão sobre diferentes comidas, com as comidas que eu experimentei, a minha visão sobre diferentes sotaques, por exemplo, já que eu recebi diferentes pessoas da América Latina para poderem fazer refeições. Então, foi tudo muito espetacular e seja roxo. E aí, curtiu a ideia de viver um intercâmbio em casa?